Bom, então vamos para a quarta parte, que foi isso também nesse caso, e foi com surpresa, estupefacção e tristeza, já me assustou, bastante, que encontrei na página 5 uma banda que me deixou embaraçado. Quando eu olhei para a banda preta, pensei até que se tratava de um acidente grave. Fiquei, sem eu ser editor, fiquei intrigado com aquela banda preta. Porque a banda preta pode ou poderá significar a antítese da mensagem que o livro tendia transmitir, que era luz. A dona Ana Silva apressou-se a dar-me a explicação. Isto foi uma invenção do paginador, da arte gráfica, para que as pessoas pudessem, se assim não entendessem, fazer as suas dedicatórias nesta banda negra com uma caneta fluorescente como aquelas que se usa para escrevermos as dedicatórias nas fitas dos universitários. No tempo não havia canetas ou não havia fitas. As duas. Também seria interessante que a arte gráfica nos tivesse oferecido as ditas canetas fluorescentes. Mas ainda assim, sinceramente, com um coordenador, se tivesse tido conhecimento prévio, nunca teria aceitado. Temos que ter cuidado, temos no sentido, os editores têm que ter cuidado, que às vezes alguma criatividade pode-se sobrepor à criatividade do próprio autor e pode estragar, porque matematicamente, e a matemática é uma ciência exata, o mais pode ser menos. Mas, mais calmo, inspirou a ideia de sabermos um pouco sobre dedicatórias dos livros. E assim, com o vosso coautor, vai explicar, e parafraseando o mestre do ex-libris, o Vítor Escudero, não será boa ideia meter dentro de um livro um tipo ex-libris, como o Pastel de Belém, e fechá-lo dentro do livro a fazer de ex-libris. Técnico superior da cultura, em exercício na Junta de Freguesia, Vila Franca de Xira, com um vastíssimo currículo académico na área da literatura latina e portuguesa, a história de arte, é artista plástico, pinta e desenha, é heraldista e artista, desenhou e iluminou centenas de brasões e armas, com várias centenas de ilustrações para mapas bibliográficas, é ex-libista, o professor David Fernandes da Silva. Até a Já estou com a doutora Vaz Santos, depois de ouvir isto, eu não sei o que é que digo. Eu normalmente costumo dizer duas coisas. Deixem-me pôr de pé porque eu gosto de ver as pessoas. É um vício de quem. Agora sou não praticante, mas tradicionalmente a minha área era o ensino. Então isto de estar sentado é uma coisa que me arrepia. Portanto, dizer que normalmente eu apresento-me assim. Sou uma pessoa que diz coisas e faz bonecos. Portanto, basicamente é isto. Esclarecendo duas coisas sobre a participação no livro. Eu escrevo bastante, mas conscientemente ou inconscientemente acho sempre que grande parte do que escrevo é tem uma valente potência de catarse. Portanto, não é necessariamente literatura, nem tem necessariamente qualidade de a escrita deve ser curada, mas fiquei hoje a saber, com a doutora Santos, que eu hoje quase nem me senti autor, o que me deixa muito mais tranquilo vindo daqui. Portanto, eu sou apenas um instrumento do meu córtex, e, portanto, fico muito mais satisfeito porque posso culpar alguém. Pronto, tirando isso, dizer aqui algumas coisas para não a sessão mais longa e também não vos maçar demasiado. A banda negra, a ausência
ausência de cor nesta página 5 levou o Alexandre a dizer o que é que nós podemos, o que é que pode nascer aqui? Temos uma mini tertúlia. E eu expliquei, bem, não sendo exatamente comum, há uma coisa, tem talvez uns 400, 500 anos, que se chama ex libris e que pode servir como aparato visual dos nossos livros. Normalmente, o que nós fazemos, nada inverno, a ideia que eu até acho interessante e graficamente estimulante, porque também temos aqui um conjunto de participações de pessoas que não são apenas pessoas que escrevemos, mas são pessoas de arte. Portanto, nada impede que essas mesmas pessoas, ao oferecerem um livro a alguém, ou a dedicarem um livro a alguém, possam utilizar as canetas de gel, hoje em dia não são assim tão caras, em prateado, dourado ou branco, possam usar aquela linha, aquela mancha gráfica negra, para dedicarem a alguém que lhes pede ou a alguém que oferece. E acho que isso também é uma forma de partilharem o seu eu, não apenas pelo texto ou pela imagem que está cá dentro, mas sobretudo pela dedicatória. Mas entretanto o Alexandre, ao falar comigo, diz-me, tu desenhas concertos ex-libris, não é melhor ir lá explicar o que é isso ex-libris. Então, primeiro que nada, explico para não ficarmos todos no vazio. Tradicionalmente, nós ouvimos a palavra da boca dos senhores jornalistas e não só, com significado de algo que é simbólico de X, Y, Z. O ex-libris, o pastel de Belém, como disse o Alexandre, citando Vítor Escudero, ou podia citar outro ex-librista qualquer. O pastel de Belém não é o ex-libris de Lisboa. É um ícone, ou um símbolo de Lisboa. Isto porque a expressão ex-libris em latim designa especificamente uma peça que se cola, ou se desenha, ou se ilumina nos livros e que designa a função, ou melhor, tem como função identificar o proprietário das bibliotecas, daquela biblioteca. Vamos imaginar, por exemplo, eu trouxe um livro para que depois posso passar só para perceber. Nós podemos, a forma mais simples é escrevermos o nosso nome, que também podemos escrever naquela mancha negra, escrevermos o nosso nome ou simplesmente pormos um carimbo, uma coisa normal nas bibliotecas. Todos nós já usamos as bibliotecas públicas, usem as bibliotecas públicas, têm esta forma de identificar as bibliotecas. Há cerca de 500 anos apareceu uma forma que o livro também era um objeto de caro, portanto apareceu uma forma de identificação em que se pedia a alguém, normalmente um gravador ou um desenhador gravador, que desenhasse um determinado símbolo com o nome, muitas vezes com o nome e a expressão ex-libris, para identificar a posse dos livros. Mas não se esqueçam que o livro era algo muito mais caro, muito mais, os livros estavam democratizados, às vezes massificados. Portanto, o livro era um objeto não de luxo, mas de... sim, de alguma maneira. Portanto, isso é precioso, desculpa. Sim, fez muito bem. Isto é uma tertúlia, devemos todos participar. E assim fica mais aligeirado. E, portanto, criou-se este é um pequeno desenho, não pode ser muito grande, porque os livros também normalmente não são muito grandes, e esse livro tem um determinado símbolo que identifica o proprietário como bibliófilo, como leitor, e que, por sua vez, tem normalmente o nome, tem um símbolo que o identifica, que ele gosta, e tem a expressão ex-libris e o nome. Basicamente, o que permite não estragar necessariamente, se quisermos passar para a posteridade, o livro, porque, por exemplo, é possível contar a história do livro através destes papelinhos. Parecem uns cromos. Este, por exemplo, está colado à inglesa, só se cola a parte simples. Posso passar um livro que é mais fácil, assim toda a gente vê. E não tem... O livro não é um livro que eu tirei da estante lá em casa, portanto não tem nada de extraordinário. Este papelinho identifica a posse, é chamada de marca bibliográfica, e não tem necessariamente que substituir, com um certo glamour e com uma arte miniatural, substitui a assinatura ou o carimbo que muitas
vezes é colocado nos livros. Portanto, é basicamente, olha, fica como proposta de poderem fazer o mesmo nos vossos livros. Hoje em dia é uma questão quase de nicho, mas não há muitos artistas a produzirem esses livros em Portugal. Os que há são todos mais novos inversamente do que eu talvez seja dos mais novos, portanto, como podem ver, a barba já vai toda branca. Mas a verdade é que neste momento voltou a ser moda, mesmo entre os mais novos, fazerem uso desta forma de marcar os livros. Portanto, eu não queria também este ex-libris, o ex-libris como peça artística, é ele próprio, um reflexo de mim. Eu desenho muitos ex-libris para as pessoas, não estou aqui a fazer publicidade, até porque a maioria das vezes eu ofereço o desenho e as pessoas depois mandam as estampas. Mas só quando me aparece alguém do Japão que eu não conheço e quero muito é que eu cobro. Nada contra os japoneses, é simplesmente porque não conheço a pessoa. Mas, por exemplo, aqui a primeira coisa, quando o Alexandre falou neste livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi de facto o ex-libris. Porque o ex-libris é como marca do livro, é isso que significa a expressão ex-libris, mas tal data não é o ex-libris, na medida em que não é dos livros que identifica a posse, mas é apenas um ícone, um símbolo de alguma coisa. Se tivesse aqui o professor Miguel Henriques, que está ali sentado sossegadinho, ele explicaria isto com muito mais facilidade que eu, porque ele tem uma voz muito mais portentosa que a minha, tem esta voz assim esganiçada, ele tem melhor projeção vocal. Bem, isto para dizer o quê? O desenho, que neste caso identifica, eu não digo o meu poema, eu digo os meus versos, que são coisas às vezes, talvez um dia destes ainda vemos falar. O desenho é prévio ao texto. O desenho era um autorretrato que eu fiz lá para casa, não que eu seja um egotista de tal ordem que gosto, mas eu sou apaixonado pelo retrato. Portanto, tinha o retrato lá para casa e a partir do retrato é que apareceu o texto. E este desenho segue muito de perto o meu traço típico para ex-libris, ou seja, ele pressupõe a diminuição em tamanho, porque muitas vezes o desenho para ex-libris é feito deste tamanho, e depois é reduzido a uma gravura deste tamanho, ou por versão manual, versão gráfica no gráfico. Portanto, há esta redução do tamanho para que eu, em pequenino, mas em arte, fique identificado naquele livro. Aquele livro é meu. É um glamour. É quase como se fosse uma condecoração que eu dou à minha biblioteca. Eu gosto de livros. Portanto, é isso que significa basicamente. Não impede, mais uma vez, que se façam dedicatórias, que usem a mancha preta, mas eu gostava aqui de dizer que ele normalmente, o ex-libris, tem um sítio primordial para ser colado. É aqui na contracapa. Mas esta tem bandana. Portanto, adeus. E muitas vezes os livros passam de mão em mão. Imaginem que eu tinha um livro da minha biblioteca e dava ao Alexandre. O Alexandre dava ao Dr. Vaz. O Dr. Vaz dava ao outra pessoa. Todos eles podiam ter ex-libris e iam colando sucessivamente. Então, o que acontecia é que normalmente não se vai falar por cima do amigo que nos deu. Portanto, o que vai acontecer é que vai se identificar. E é isso, no fundo, que eu vou fazer, explicando que esta banda também pode significar. Vou pegar num ex-libris, que é uma gravura linográfica, que foi feita por um amigo meu, este diz David, que tem um leão, apesar de eu não ligo a futebol, portanto não tenho conotação clubística, tem a ver com outra coisa. E eu podia colá-lo como se fosse um autocolante inteiro, vou colá-lo lá em inglês, só para exprimir, e vou colá-lo utilizando a banda negra. Não sei se eu posso ser mais direito possível. A banda negra, muito nervosa, do Dr. Vaz Santos, ficaram muito nervosos. Eu não fiquei nada nervoso, achei engraçado e perguntei o que é isto? O que é isto? Portanto, como podem ver, é perfeitamente possível identificar um livro para uma biblioteca pessoal, utilizando a banda. Portanto, pode utilizar o gráfico se não querem assim. Muito obrigado.
Dizer que, sobretudo, gostava de vos passar este testemunho de que há muita forma de demonstrar o amor pela palavra. Pela palavra escrita, arriscando a publicar. E eu dou a todos os meus parabéns por terem arriscado a publicar. Eu posso dizer que eu sou talvez aqui da mesa que tem menos, o que se calhar arriscou menos a publicar, apesar das insistências do Alexandre. Quando eu morrer, alguém que abra a arca, como fizeram ao outro, que era meio desvairado. Não sei se sabem quem é que eu estou a falar, e temos, por sua vez, lá lhe publicar umas coisas. Ele só publicou um livro em vida. Um livro, chamado Mensagens. E depois publicou coisas dispersas. Mas pronto, portanto, não tendo a ambição, para já não trago atrás disso, pelo menos 70 e tal eletrónicos, mas de qualquer maneira não tendo a ambição sequer de ter a genialidade e a loucura do tio Fernando, nem de outros, dizer que eu, por exemplo, sou um cobarde para publicar. Significa que eu desfaço a suposta exigência ou cobardia em publicar. Mas também ficar compromisso. Ele não sabe, mas como ele apresentou, eu não sou iluminista. Iluministas eram do século XVII, XVIII. Iluminador, iluminista era o Dito Rô e o D'Alembert. Eu faço de facto iluminura e faço iluminura sobretudo de brasões, e a partir daí houve um longo tanto, que é o decano dos desenhadores e gravadores portugueses de ex-libris, que é o arquiteto Sigismundo Ramírez Pinto, que me desafiou para desenhar os tais ex-libris, as tais peças, os tais papelinhos, como às vezes nós, por brincadeira, dizemos. Isto são feitos em grande e depois é reduzido para uma gravura. Esta marca de posse estas marcas de posse que eu desenho estão neste momento a caminho das 400 marcas de posse por todo o mundo. E, portanto, eu tinha dito ao Alexandre, quando estava quase a chegar às 300, depois falo lá com o Sr. Vieira da Silva, porque depois há quem colecione isto. O primeiro é, isto serve sobretudo para marcar as nossas bibliotecas. É um ato de carinho pelos nossos livros, não é mais do que isso. Mas depois há pessoas que estudam isto e colecionam isto do ponto de vista estético, do ponto de vista daquilo que são as artes gráficas, daquilo que é a arte da gravura. E então eu estou quase a atingir os meus 400. Os 400 desenhos pré-executivos. Quando eu estava quase a atingir os 300, eu disse ao Alexandre, pergunto ao Sr. Vieira da Silva como é que é impossível publicar, porque me andavam também a chatear para eu publicar. Eu dizia, livros não, mas eu junto os desenhos todos e faço. Portanto, Eu estou à espera desse livro. Pois está, espera. Quem espera sempre alcança. aí está um dos engraçados ex-libris. Por isso eu não estranhei a banda negra. Passa aqui um excurso e já volto para terminar o que estava a dizer. Dois escritores, o Afonso Lopes Vieira e o Aquilino Ribeiro. Eu gosto muito do Aquilino lido. Como pessoa, nunca achei graça ao Aquilino. Isso já é um caso. Utilizavam o seu próprio livro, ex-libris, que eles utilizavam para marcar as suas bibliotecas de casa, como marca de chancela. Ou seja, quando virem, peguem um livro qualquer do Aquilino Ribeiro e neste sítio onde está a mancha negra, que agora tem isto do lado, também podem passar, para verem o boneco, que é sempre bom ver o boneco. Quando ele punha, ele utilizou como marca de chancela. Portanto, ele que é um cão, é um cavaleiro é cavalo, passa a redundância, com um cão a correr atrás dele e diz, alcança quem não cansa. Por isso, o Vieira da Silva, mal, como diria o Aquilino, no seu ex-libris, passou a ser chancela gráfica, alcança quem não cansa. Portanto, para não vos cansar muito mais, dizer que fica aqui o compromisso de vir a publicar com a Vieira da Silva, também tenho esse compromisso feito um dia destes, de publicar um livro, não com texto, ou melhor, há de ter um texto introdutório para as pessoas perceberem o que é,
mas para publicar os desenhos dos ex-libris. Pronto, mostro 2 ex-libris, os 400, um que eu uso pessoalmente, feito a partir da primeira imagem do mais antigo ex-libris que se conhece do século XV e o ex-libris que fiz para o Papa Francisco. Portanto, são 2, depois vão ver, mas aí a preto e branco não tem problema nenhum, porque dá para publicar a preto e branco. Posto isto, digo-vos e digo, fica este convite, marquem as vossas bibliotecas. Depois até podem libertar os livros, como aqueles que deixam os livros. Uma altura da minha vida em que fazia isso. Deixavam o livro com uma dedicatória para alguém desconhecido, nota ao Léo, portanto não diria outro, no meio do metro de Lisboa, para que alguém encontrasse o livro. Não sei. Uma vez fui contactado, eu deixava um contacto escondido e alguém percebeu que aquilo era um contacto. Mas libertem, mesmo que libertem os livros, marquem as vossas bibliotecas, dediquem os vossos livros, porque a palavra tem muita força. E este ex-libris, o mais importante ex-libris que existe, não é o que se cola nos livros, mas é aquelas palavras, os livros que vocês trazem no vosso coração. Esse é a maior marca bibliográfica que vocês têm. E nessa medida, eu quero dar a todos os que publicaram e os que ainda vão publicar, o Vieira da Silva ou outros, desculpe lá a concorrência, quero dar os meus parabéns. Escrevam, leiam, publiquem. Obrigado. E se fizesse ali um boneco que... A locução ex-libris. A locução ex-libris, ou seja, dos livros, e depois de quem? De quem? Tem que ter um nome de alguém. Vamos escolher aqui este senhor, que é para não dizer, eu não conheço o senhor, portanto não sei. Como é que se chama? Antero. O senhor Antero. Antero Jerónimo, autor. Antero Jerónimo? Autor. Mas pronto, vamos só colocar, por exemplo, é os livros de quem? Do Antero, neste caso. Não é preciso pôr o do, mas vamos pôr, por exemplo, o nome. Agora, depois tem que haver uma marca de algo que, neste caso, o Sr. Antero goste muito. Tal, não, porque vai chegar a um ponto em que, apesar de ter o meu traço, ele não é só reflexo do artista. Ele é, sobretudo, um retrato desta pessoa como leitor, como bibliófilo. Portanto, vamos imaginar, gosta do quê? Veja lá, não me ponha a desenhar coisas difíceis a esta hora. Livros, pronto. E mais? Gosta de algum autor específico? Pode vir tudo aqui para as imagens. Gosta de Fernando Pessoa? Vamos embora. Agora é que a vaca tosse. Basta o chapéu. Também era uma boa hipótese. Os óculos. Os óculos é. Imaginar uma coisa mais... Oh, aí já é. Ah, lá está. Pronto, já lá está. Oh, excelente. Uma obra-prima. Eu acho que deve aproveitar essa ideia para fazer um. Espetáculo. Simplesmente espetacular. Obviamente isto é uma coisa feita em segundos, não é? Portanto, não Pois, aí é que está a virtude. Não é possível. Obviamente tem este trabalho. Mas, eu acho que não estamos a deixar Já de ter acabaste a ver, Já. acabaste, então mostra lá. Pronto. Para quem te desafiou, e depois já pões à disposição. Coisas muito simples. Um boneco. Um símbolo
identifica a pessoa, o nome e a palavra é que se não impede que continuem a escrever os nomes. O nome. Pronto, está feito. Posto isto, pode dar a ser assim. Eu que adoro a necessidade. É que não há